E aí, meu amigo, minha amiga do nosso curso extensivo, do curso Damásio, muito bom estar de volta para prosseguir aí na temática sobre impostos em espécie. Então, no nosso bloco passado, eu tratei com você a respeito dos impostos federais. Os principais itens que você precisa memorizar dos impostos federais, as respectivas legislações de regência, que é o básico importante para que você conheça, para que você saiba a disciplina de direito tributário. Beleza? Nessa parte de impostos em espécie. Agora, eu vou entrar com vocês, então, na análise dos impostos estaduais. Então, segundo a Constituição, o primeiro imposto que o Estado tem é o imposto sobre transmissão causa mortes e doação, que é o ITCMD. Você vai observar que o ITCMD tem sua previsão constitucional no artigo 155, no inciso 1º, e também no parágrafo 1º. Nós não temos uma lei complementar em âmbito nacional que regulamente sua incidência, e cada estado, então, cria o seu. Quando se analisa a materialidade do fato gerador, o ITCMD incide na sucessão decorrente de morte, inclusive morte presumida. Então, os sucessores se responsabilizam, nesse caso, pelo pagamento do respectivo imposto. E também nos casos de doação, a qualquer título, inclusive doação onerosa, que é aquela doação que só vai se perfazer mediante o implemento de uma condição. Então, vai ter a incidência desse imposto nessas situações. Quem passa a ser o sujeito ativo desse imposto? Ou seja, qual é o estado competente para arrecadá-lo? Em se tratando de transmissão de bens imóveis, será competente o estado da situação do bem, ou seja, onde o bem imóvel se encontra. Nos casos de transmissão de bens móveis, rendas ou direitos, então, se for no caso de transmissão de bens móveis, rendas ou direitos, será no estado onde se processar o arrolamento ou inventário
ou tiver domicílio, ou no domicílio, ou no domicílio do doador. Então, no estado onde se processar o arrolamento e inventário, ou no domicílio do doador, quando estivermos diante de transmissão de bens móveis, rendas ou direitos. Se for doação de imóvel, o estado competente é o da situação do bem, onde se encontra o bem. Tudo bem? E quando nós analisamos o sujeito passivo, quem deve realmente pagar esse imposto, podem ser os sucessores a qualquer título, ou ainda o donatário, aquele que recebe o bem através de uma doação. Então, essas são as pessoas competentes para o pagamento do respectivo imposto. Veja que, segundo o entendimento do STF, quando julgou o recurso extraordinário 562045, o Supremo Tribunal Federal, ele admite a progressividade no ITCMD. Então, o Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes e Doações, se eventualmente houver um questionamento a você, eles admitem, neste caso, a progressividade. Não é comum. Não é comum. Tudo bem? Perfeito até aí? Então perceba que, quando a Constituição, ela trata do ITCMD, geralmente o parágrafo 1º vai falar justamente dessas competências, que são importantes, são relevantes. Agora vamos imaginar que eu tenha um inventário processado no exterior, ou ainda tenha bens imóveis situados no exterior. Quem vai ser o estado competente para a sua respectiva cobrança? Então, nesse caso, depende de uma lei complementar nacional. Então, a lei complementar nacional vai estabelecer onde passa a figurar a competência do Estado, ou se vai ser o Distrito Federal. A própria lei complementar, que será em âmbito nacional, vai estabelecer, no caso em tela, essa situação. Perfeito? Temos ainda a situação que envolve o uso de resolução do Senado Federal. Então, a resolução do Senado Federal, ela é obrigatória para estabelecer, o limite máximo das alíquotas do ITCMD.
Então, estabelecimento de limite máximo. A resolução do Senado Federal, número 9 de 92, estabeleceu o limite máximo em 8%. Então, em qualquer local do território nacional, o valor máximo que a alíquota do ITCMD pode alcançar é até 8%. Então, se nós pegarmos aí todos os estados da federação, as 27 unidades federativas, 26 estados mais o DF, a alíquota máxima que pode ser determinada é até 8%. Perfeito? Então, isso em relação ao ITCMD. Temos o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que é o ICMS. O ICMS ele tem sua previsão na Constituição, no artigo 155, no inciso 2, e nos parágrafos 2º a 5º. A regulamentação é pela Lei Complementar 87 de 96, a Lei Complementar 24 de 75 diz respeito aos incentivos fiscais, e o ICMS também se rege muito por protocolos e convênios. Analisando a materialidade do fato gerador, nós temos 4 fatos geradores aplicáveis ao ICMS. Primeiro, circulação de mercadorias. Quando se fala aqui na circulação de mercadorias, nós estamos tratando da circulação jurídica ou econômica de uma mercadoria, ou seja, é uma operação que implique em transferência de titularidade, com finalidade mercantil. É uma transferência de titularidade com finalidade mercantil. E desde que aconteça com habitualidade, ou seja, a pessoa que realiza essa conduta pratica isso como meio, realmente. Então, é um comerciante, é um empresário. Eu posso vender para você um celular. Isso não significa que essa operação incida ICMS. Por quê? Porque simplesmente o que eu estou fazendo não é com caráter habitual, eu não sou vendedor de celular, e também descaracteriza essa operação com finalidade tipicamente mercantil, apesar de ter natureza econômica, mas seria uma descaracterização dessa operação. Tá? Então, essa questão da circulação de mercadoria, ela sempre vai incidir, então a incidência recai sobre a atividade fim, não é a atividade meio. Então, por exemplo, se pergunta para você, venda de bens do ativo fixo. Eu te pergunto, a finalidade da empresa é ficar vendendo bem do ativo fixo? Não. Ela está vendendo ou porque ela quer se extinguir, ou porque ela quer mudar o patrimônio, ou porque ela quer mudar de local. Então, isso aqui não incide ICMS. Venda de bens da massa falida.
a finalidade da massa falida é pagar credor, não é ficar vendendo patrimônio. Então também não incide ICMS. Venda de bens salvados de sinistro. Nós temos a súmula vinculante 32, quer dizer, não incide ICMS. A seguradora recuperou um bem, vendeu aquele bem, não significa que a sua atividade seja essa. Perfeito? Então, essa situação é importante. Também tem incidência a materialidade do fato gerador do ICMS. Também tem incidência em se tratando da importação de bens. Então, hoje, a Constituição Federal admite que, no caso de importação de bens, incide ICMS na importação de bens a qualquer título. Quer dizer, não é que você está importando, somente o comerciante paga o ICMS, o empresário. Não, eu estou importando para uso próprio. Você está importando para uso próprio, vai pagar ICMS na importação também. Então, nós vamos aplicar a súmula 661 do STF. Então, você coloca que não se aplica a súmula 660. E, no caso de mercadoria importada, o ICMS ele é devido por ocasião do desembaraço aduaneiro, que é o que diz a súmula vinculante 48. Que o ICMS, no caso de uma importação, ele é devido por ocasião do desembaraço aduaneiro. Então, esse fato gerador é relevante também que você o guarde prefeito de prova, que tem uma incidência legal, bacana, pode cair para você. Belezinha? Lá no quadro para você. Temos ainda a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal. Quando se fala de prestação de serviço de transporte interestadual, é o deslocamento entre dois municípios de estados distintos. Deslocamento entre dois municípios de estados distintos seria um transporte interestadual. Quando falamos intermunicipal, passa a ser o deslocamento entre dois municípios de um mesmo
Estado. Se porventura vier para você serviço de transporte infra ou intramunicipal, aqui nós teremos incidência de ISS. Não se trata de incidência de ICMS. Lembrando ainda que serviço de transporte ao exterior não gera incidência de ICMS. Existe uma imunidade estabelecida no artigo 155, no parágrafo 2º, no inciso 10, e na letra A do texto constitucional. Muito bem, falamos do serviço de transporte interestadual. E ainda na materialidade, nós temos os serviços de comunicação. Nesses serviços de comunicação, lembre-se, incide ICMS na comunicação quando a prestação de serviços for onerosa. Porque, se for gratuita, não incide ICMS. É o que diz o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha D de dado da Constituição. Então, na questão do serviço de comunicação, se é um serviço oneroso de transmissão de dados, radiodifusão sonora ou de imagens, legal. Se o serviço ele é gratuito, não gera incidência de ICMS isso. Perfeito? Porque, nesse caso, a base de cálculo vai ser 0. Então, não tem incidência. Essa Constituição Federal assegura. Muito bem. Olha só. Incide o ICMS comunicação quando a comunicação ela for considerado como atividade fim. Se for atividade meio, o meio para se alcançar a comunicação não gera incidência de ICMS. Nós vamos ver isso na questão que envolve a súmula 334 do STJ, que fala sobre provedores de acesso à internet e ainda a súmula 350 do STJ, que fala sobre a habilitação de telefone celular. Não se pode esquecer ainda
da possibilidade da incidência de ICMS sobre energia elétrica. Isso a gente analisa pelo artigo 155, no parágrafo 3º do texto constitucional. E a incidência, o fato gerador, ocorrerá no momento do consumo e não no momento da contratação. Então, vamos imaginar que vem uma determinação dizendo assim, olha, você vai, por exemplo, uma empresa vem e ela quer adquirir no mercado de energia, ela quer adquirir energia elétrica, tantos quilowatts por mês para poder se utilizar para que o serviço possa girar. O fato gerador se aperfeiçoa com o consumo. Então, a incidência do ICMS, ela ocorrerá no consumo e não na contratação. Por isso que foi editada, inclusive, a súmula 391 do STJ. Temos também a questão da exclusão do ICMS da base de cálculo de COFINS e de PIS. Então, COFINS e PIS são tributos que a incidência ocorre sobre receita e faturamento. Se a incidência ocorre sobre receita e faturamento, você concorda comigo que o valor do ICMS é um valor que não entra como receita para a empresa, não entra como receita da pessoa jurídica. Isso é um custo, por quê? Porque esse valor vai sair. A empresa não recebe ICMS, a empresa paga ICMS. Então, se na hora de calcular a receita, o valor da contribuição da COFINS, contribuição do PIS, sobre a receita, e dentro do valor da receita está o montante do ICMS, você fala, tá, eu estou pagando a mais, porque simplesmente, se eu tenho que pagar pela minha receita, o valor do ICMS não entra como receita minha. Esse valor tem que sair. Então, por esse motivo, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela exclusão do ICMS dessa base de cálculo de PIS e COFINS. Perfeito? ICMS é um imposto em regra plurifásico. Ele incide em todas as fases da operação, desde a produção até o consumo. Ele também é um imposto não cumulativo. Então, esse imposto deduz o que foi pago
nas operações anteriores, compensando-se com as operações subsequentes. Então, são características próprias do ICMS que são muito importantes de serem questionadas na prova, e é legal que você saiba essas condições para que você, então, consiga resolver a problemática dessas questões objetivas na primeira fase. Então, aqui são os itens mais importantes acerca desse imposto, que é o ICMS. Nós temos também, nos estados, a competência de incidência do imposto sobre propriedade de veículos automotores, que é o IPVA. O IPVA, basicamente, você vai se embasar nos termos do artigo 155, no inciso 3, e no parágrafo 6º da Constituição. A materialidade do fato gerador ocorrerá pela propriedade do veículo automotor. Lembrando que o IPVA, ele não incide sobre aeronaves e embarcações. Então, o IPVA ele não incide sobre aeronaves e sobre embarcações. Leva-se ainda que o IPVA ele pode ser seletivo, em que se permite alíquotas diferenciadas em razão do tipo e utilização do veículo. Então, pode ter alíquotas, sim, diferenciadas em razão do tipo e em razão da utilização do veículo. E ainda, a resolução do Senado Federal tem competência dentro do IPVA, para fixação da alíquota mínima no IPVA. Fixação da alíquota mínima no IPVA. Veja que esses são apenas os dados. Nós não temos uma lei complementar em âmbito nacional que regulamente o campo de incidência do IPVA. Então, cada estado faz o seu. Então, nesse caso, o OAB, como é uma prova em âmbito nacional, dificilmente vai te perguntar alguma coisa que seja fora daquilo que a própria Constituição Federal prevê. Certo? Muito bem.
Então, fechamos aqui os impostos estaduais e passemos às principais considerações dos impostos municipais. Começando com o imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, que é o IPTU. Esse imposto tem a sua previsão no artigo 156, no inciso 1º, também no parágrafo 1º da Constituição. Tem uma parte que nós analisamos do IPTU também, no artigo 182 da Constituição, regramento de incidência entre os artigos 32 a 34 do CTN, e ainda existe uma observância a ser feita pelo Estatuto da Cidade, pela Lei 10.257 de 2001. Quando se analisa a materialidade do fato gerador, a materialidade do fato gerador decorre. A materialidade do fato gerador decorre da propriedade, domínio útil, ou posse de bem imóvel situado em zona urbana do município. Nesse caso, quem vai definir o que é considerado zona urbana é a lei municipal, mediante a existência de determinados melhoramentos, pelo menos 2 melhoramentos que são indicados no artigo 32, parágrafo 1º do CTN. Se eu tenho, porventura, uma zona de expansão urbana, também chamada de zona urbanizável, então essa zona urbana, essa zona de expansão urbana urbanizável, nos termos do artigo 32, parágrafo 2º do CTN, ela não depende de melhoramentos para incidência de IPTU. Um exemplo típico do que acontece assim são os loteamentos. Esse imposto, ele admite seletividade. Essa seletividade é admitida através de alíquotas diferenciadas em razão do uso e da localização do imóvel. Esse imposto também admite progressividade.
seja uma progressividade fiscal, que é aquela de natureza arrecadatória, seja progressividade extrafiscal, cuja natureza é regulatória. Então, se perguntados, o IPTU admite tanto progressividade quanto seletividade. Então, esses são os aspectos que a gente tem que guardar para a prova, mais importantes que podem vir a ser questionados. Então, isso em se tratando de IPTU. Se nós verificarmos a questão do imposto sobre transmissão onerosa de bens imóveis intervivos, nós temos ali o ITBI. O ITBI tem uma previsão constitucional, no artigo 156, inciso 2, e também no parágrafo 2º, e entre os artigos 35 a 42 do CTN. Lembrando que a materialidade do fato gerador acaba sendo a ocorrência de uma transmissão onerosa de bem imóvel transmissão onerosa de bem imóvel intervivos, entre vivos. Neste caso, não incide ITBI sobre direitos reais de garantia sobre imóveis. Então, por exemplo, não incide ITBI nos casos de hipoteca, nos casos de anticrese. De igual modo, não incide ITBI sobre aquisição originária de propriedade. Então, não haverá incidência de ITBI nos casos de uso capião, aluvião, avulsão, não tem incidência. Lembrando que nós temos a súmula 656 do STF, que diz que o ITBI não admite progressividade. Isso aqui visto com reservas hoje. Por qual motivo? Pelo fato do Supremo Tribunal Federal ter o entendimento que o ITCMD pode vir a ser progressivo. E o último imposto municipal, o imposto sobre serviços
de qualquer natureza, é o ISS. Esse tributo está previsto no artigo 156, no inciso 3, e no parágrafo 3º, e pela Lei Complementar 116, em 2003. A materialidade do fato gerador consiste na prestação de serviços. Essa prestação de serviços, ela é uma obrigação de fazer. E veja que os serviços, para serem tributados, eles devem estar previstos na lista anexa à Lei Complementar 116. Lista essa que tem um rol taxativo, admitindo-se interpretação extensiva. Então, os serviços que devem ser tributados de ISS são os serviços que se encontram previstos na lista anexa. O rol dessa lista anexa é um rol taxativo. Só que acaba admitindo interpretações extensivas. Você vai pegar alguns serviços ali descritos, vai estar colocado serviço tal e congênere. Esse congênere admite uma interpretação extensiva, lembrando que congênere faz parte do gênero. Então, eu não posso tributar por analogia. Simplesmente é um serviço que é correlato àquele gênero que foi apresentado. Perfeitinho? Então, isso é importante. E ainda, esse serviço incidirá quando ele for realizado mediante um esforço pessoal. Ou seja, para incidência do ISS, deve haver pessoalidade. Então, a prestação do serviço denota a existência de um esforço pessoal. Beleza? Então, veja, queridos, eu passei para vocês 2 encontros aí sobre principais características dos impostos ordinários em espécie. Em regra, é o que a OAB costuma questionar quando se pergunta de impostos em espécie na primeira fase. Qualquer dúvida que você tiver, vou estar te acompanhando aí, seja nesse resto aí da tua primeira fase, seja ainda nas questões de outros cursos, inclusive te esperando na segunda fase, tá bom? Que você tenha ótimos estudos, fique com Deus, até o nosso próximo encontro.